Olá, amigos e amigas. Hoje iremos abordar a importância da contabilidade para as micro e pequenas empresas do Brasil. Um assunto muito significativo em razão do crescimento exponencial que as micro e pequenas empresas elas sofreram nos últimos 10 anos e qual a relação que o contador tem para ela, porque infelizmente hoje a contabilidade é vista no senso comum como um mal necessário. E em razão desse crescimento, o microempreendedor ele tem que ter ciência que o contador não é um mal necessário, mas sim um recurso muito importante para que a empresa ela venha a ter a sua sustentabilidade empresarial e aumentar a sua participação no seu mercado de atuação. Como objeto de estudo são as micro e pequenas empresas, segundo pesquisa do Sebrae em 2014, esta entidade levantou alguns dados significativos referente à participação dessas empresas deste porte referente ao cenário nacional. Um deles é que 27% do PIB nacional foi gerado por empresas desse porte, ou seja, mais de um quarto. Um outro ponto interessante é que 52% da criação de emprego formal, ou seja, aquele com registro, né, com vínculo seletista, ele foi criado pelas micro e pequenas empresas. Isso, naturalmente, se deve devido a incentivos que o governo fez junto a empresas desse porte. Por quê? Porque o faturamento dessas empresas, como a gente pode ver nessa tabela aqui, em 2001, pulou de 144 bilhões para 2011, 599 bilhões, ou seja, as micro e pequenas empresas, elas mostraram ser ter um cenário muito significativo, tanto do ponto de vista econômico financeiro, ou seja, uma participação no PIB muito expressiva, quanto do ponto de vista social, geração de emprego e renda, né? Isso através do vínculo seletista, gerando o quê? Gerando uma segurança jurídica, tanto por parte do empregador, né, do micro e pequeno empresário, quanto por parte do empregado, pois ele tem um vínculo, né, e também ter o governo, o fisco, ter um melhor controle de todas as verbas rescisórias que esses entes têm junto ao governo. Devido a isso, qual o perfil que o microempreendedor brasileiro possui? Segundo alguns pesquisadores, Kassab afirma que o perfil do microempreendedor brasileiro ele possui domínio da atividade econômica empregada, ou seja, ele possui um perfil eminentemente técnico. Por exemplo, nós podemos considerar profissionais da área de engenharia, né, que trabalham em mais ou menos 10 a 15 anos numa construtora e resolvem, devido a seu perfil técnico, abrir uma micro e pequena empresa para prestar serviços de consultoria para a própria empresa que ele trabalhou. Isso é muito comum hoje em dia, principalmente nas grandes capitais, ou abrir uma empresa para concorrer com a empresa na qual ele estava trabalhando outrora, né? Um outro ponto também que faz com que o trabalhador brasileiro abra uma empresa é o ponto de vista econômico de mercado, né? Perdão, é um ponto de vista de mercado, ou seja, o Brasil, por ter uma alta oscilação da nossa economia, o número de desempregados ele tem se tornado uma constante e aumentado nos últimos anos, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2018, segundo dados do IBGE, o Brasil apresenta um percentual de 13% da sua capacidade produtiva ociosa, ou seja, 13% de desempregados tem. E o próprio Instituto e a FIPE, eles mensuraram que o tempo médio para um trabalhador voltar ao mercado de trabalho formal é em média de 1 a 1 ano e meio, ou seja, demora-se muito tempo para voltar no mercado de trabalho e geralmente com um salário menor da qual ele estava trabalhando antes, né? Devido a essas prerrogativas, o trabalhador brasileiro ele se sente estimulado ou obrigado, né, a abrir uma microempresa
para ter o quê? Sua independência financeira e também, às vezes, não ficar na dependência do emprego formal também, né? No entanto, ao abrir a empresa, segundo o Kassab, o empreendedor geralmente ele não tem domínio das técnicas administrativas para o gerenciamento dela, né? E Almeida ele afirma que os proprietários não possuem conhecimento de gestão para lidar com assuntos como fluxo de caixa, fiscal, financeiro e contábil. Daí que entra a figura do contador. Embora muitas vezes o micro e pequeno empreendedor tenta de modo empírico, ou seja, por tentativa e erro, tocar a sua empresa, gerenciando tanto do ponto de vista administrativo como atendendo seus clientes. Isso, por diversas vezes, gera problemas. Por quê? Por ele não ter esse perfil, às vezes ele faz algum recolhimento de algum imposto de forma errada, pagando multa para o fisco, gerando prejuízo para a empresa. Ele não tem um domínio das técnicas de fluxo de caixa para verificar qual a real situação financeira que a empresa tem, né? Ele não tem um controle financeiro, consequentemente ele não vai ter um controle financeiro que a sua empresa tem para verificar qual a saúde econômico-financeira que ela vinha a ter, e também ele não tem domínio das ferramentas de escrituração e registro contábil para que a empresa ela não sofra multas e sanções junto ao fisco, né? Então, devido a esses fatores, o contador ele é fundamental, primeiro, para que a empresa venha estar em dia com suas obrigações perante o fisco. E, segundo, ele ser um recurso fundamental para que a empresa venha ter decisões acertadas de modo coerente com informações corretas do dia a dia empresarial. Então, qual a relação que o contador tem junto com as micro e pequenas empresas? Ele vai ter um melhor gerenciamento do patrimônio da empresa, ou seja, o contador ele vai ter um melhor, ele vai dar um suporte para o empreendedor desde o ponto de vista burocrático e, acima de tudo, oferecer subsídios referente a como alocar os recursos da empresa, seja a contratação de mais pessoal para aumento do seu negócio, seja um melhor controle e redução de custos que a empresa apresenta através de informações e até consultorias que o próprio contador tem. Porque o contador moderno hoje não é mais aquela figura que antigamente era conhecida como um mal necessário que as empresas tinham. Ele tinha apenas a função de recolher tributos e evitar que a empresa pague multas junto ao fisco a qualquer custo. Hoje não. Além desta responsabilidade, o contador lhe serve como uma espécie de consultor empresarial junto às micro e pequenas empresas para dinamizar o seu capital e administrar de forma otimizada os seus recursos empresariais, tanto do ativo como do passivo, né? Então, devido a isso, o microempreendedor ele não fica sobrecarregado com os aspectos burocráticos inerentes à sua atividade econômica. Portanto, ele fica livre com tempo suficiente, porque tempo vale mais que dinheiro no dia a dia empresarial, haja vista que com o tempo o microempreendedor ele não fica sobrecarregado com esses aspectos e fique livre para aumentar suas receitas, fidelizar os seus clientes e, acima de tudo, expandir o seu negócio junto à sua área de atuação, né? Essas aqui são as bibliografias que nós retiramos para este tema. Caso você tenha alguma dúvida ou algum tema, acesse o nosso fórum, né, que é o www.guiadacontabilidade.com.br/fórum, que nós iremos prontamente responder, né? E muito obrigado por ver este vídeo e até logo.